Oi, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui porque eu quero te convidar a fazer patchwork. É, patchwork. Mas não patchwork Nutella, não. Patchwork raiz. Aquela técnica realmente inicial do patchwork. Para acabar com essa história de que quem não tem material não consegue fazer. Nós vamos fazer utilizando régua comum, lápis comum e o mais básico do material que uma costureira precisa ter, que é uma tesoura. É lógico que tem que ser uma boa tesoura, que corte, né? Mas nós não vamos usar cortador circular, nem placa de corte, nem régua de patchwork, nada disso. Você vai usar réguas comuns. E se for essas réguas de propaganda, melhor ainda, porque elas são bem largas. Aquelas réguas escolares são um pouco estreitas, mas nada é impossível. Se precisar, você usa. Se você não tiver de outra, você usa ela mesma. Mas se você tiver essas réguas de propaganda, olha, essas duas minhas aqui, ó, são bem largas. Esta aqui, essa menorzinha, é mais larga ainda, olha. Dá pra ver, né? Então, nós vamos precisar de réguas para usar como padrão, giz de alfaiate, esse aqui é um giz japonês, esse aqui é lápis de costureira, o lápis de alfaiate, esse aqui deve custar uns R$2 em lojas de aviamento, esse aqui também por volta disso. E, em último caso, se você não tiver, usa lápis comum, lápis preto, tá? E nós vamos usar sobras de tecido. Nós vamos aprender uma técnica usando jeans. A gente de vez em quando corta calça jeans para fazer bermuda. Então você vai pegar. Nós vamos usar esse tipo de material, tá bom? Então você vai pegar uma calça jeans e vai escolher uma régua como padrão para você utilizar. Uma régua. E você vai colocar a sua calça desse jeito. E você vai... Eu não passei essa calça. Deixa eu prender aqui para não ficar atrapalhando. E você vai riscar fazer uma linha aqui, linhas paralelas, usando a largura da sua régua como padrão. Tá dando pra ver? Esses lápis aqui, inclusive, tem verde, azul, branco, tem várias cores. Eu não sei se esse aqui fica melhor, deixa eu testar. Você pode usar o branco. E você vai cortar essas tiras com a sua tesoura, respeitando os riscos, tá? Essas réguas de costureira aqui, você compra em armarinho. Elas não têm uma largura muito grande, mas também serve. Ah, elas são de 3,5, também serve. O que importa é que você use sempre o mesmo padrão. Na verdade, depende da técnica. Nesta técnica que eu vou te ensinar hoje, a gente tem que manter um padrão de tamanho, tá bom? Então, você vai riscar o teu retalho, o teu tecido de retalho, e vai cortar com a tesoura.
uma observação que eu quero fazer para você. Não é que porque nós vamos fazer de uma forma mais simples, o patchwork, ele pode ser feito de qualquer jeito, não pode, tá? Quando você for aproveitar o jeans, é importante que você respeite o sentido da trama. Então, você não deve ficar cortando assim na transversal. Você tem que cortar respeitando o fio do seu tecido. Então, você vai cortar como a calça foi feita. Olha. E você vai cortar todas essas tiras, obedecendo o seu risco. Dá mais trabalho do que fazer com cortador circular, mas é perfeitamente possível. Eu vou cortar de uma cor de jeans. Eu tenho esta calça aqui. Eu vou fazer a mesma coisa neste material. E vou mostrar para você. Quando você vai fazer um aproveitamento de, por exemplo, uma calça jeans, a primeira providência, antes de você partir para as tiras, é você tirar 2 tiras compridas para que você no futuro possa fazer uma alça, caso você vá fazer uma bolsa. Então, você deve posicionar a sua calça, alinhar como ela, normalmente a gente usa, principalmente acertando bem a barra. Você deve colocar a sua régua perpendicular aqui, perpendicular à barra da calça, tá? Bem perpendicular à barra da calça. E fazer o primeiro traço acompanhando o formato da calça, aqui, olha. Sem considerar a costura. Até um certo ponto, ele vai ficar paralelo, depois não. Porque você vai ter que respeitar o fio do seu tecido. Então, você vai fazer isso. Você vai ter essa linha. Aí, você vai cortar, marcar aqui 10 centímetros, paralelo. Você vai deixar 10 centímetros. E risca. Aí, com a sua tesoura, você vai tirar essa primeira faixa aqui. Você vai, inclusive, aproveitar a bainha. Você vai cortar respeitando a bainha, tá? Põe o alfinete e corta. Se você tiver essa disponibilidade, né? De cortar a parte da frente e a de trás. Se você tiver uma perna de jeans toda. Aí você pode cortar a parte da frente. E a de trás. Você vai desprezar essa costura, tá? Com isso, você tem escolha. Se você quiser fazer usar a parte de trás ou a parte da frente, sem nenhum problema. Mas você vai ter a escolha da qual parte você vai querer. E deixa reservado. O restante, nós vamos fatiar usando o padrão que a gente estabeleceu como largura da nossa faixa.
Acho que não é necessário eu ficar cortando várias peças aqui para você ver, não é? Que a orientação é sempre a mesma. Não corte de travessado o seu jeans, respeite a posição dos fios e corte com a maior precisão possível com a sua tesoura. Que eu tô aproveitando 3 tons diferentes de jeans. E como é que eu faço agora? Eu já cortei uma quantia grande de tiras. A gente quer que isso fique esparramado. Então, olha, eu tenho tiras de comprimentos diferentes também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esta aqui, essas menores, aqui eu vou cortar ao meio. Nossa, mas eu posso cortar assim como você tá fazendo? Claro que pode. Olha, só essa beiradinha aqui minha que ficou. E você vai empilhando de novo, tá bom? Vai mantendo uma certa ordem nas suas coisas para te facilitar. Não precisa de frescura, não. É só realmente para te facilitar. Então, essas duas cores, essas duas menores aqui, eu vou cortar ao meio. Essa aqui também eu vou cortar ao meio. Porque eu quero sempre tamanhos diferentes. Na verdade, essa daqui eu não vou cortar no meio, não. Eu vou cortar assim, olha. Tiras maiores, um lado maior, um lado menor. Tá? Um lado maior, um lado menor. E esta aqui, eu vou cortar em mais de um tamanho, olha. Porque quanto mais diversificada ficar a posição das minhas tiras, mais bonito fica o meu trabalho. E eu vou fazer isso. Aí, quando você for para a máquina, você começa com uma cor. Essa aqui, por exemplo. E você vai colocar esta aqui. Olha, quando você corta com a tesoura, não fica perfeito. Tá vendo? Que pode dar alguma diferencinha. Isso depende da espessura do teu lápis, da precisão do teu corte. Não tem problema nenhum, não, gente. Nós não estamos fazendo nada de muita precisão, tá? O nosso patchwork aqui é um patchwork mais livre. Então, você vai costurar aqui. Inclusive, quando você vai costurando de 2 em 2, olha, você pode fazer no pilha e fazendo um varalzinho, ó. Vai pegando de 2 em 2, põe um em cima do outro e vai fazendo um varalzinho. Depois fica fácil. Posicionando de novo. Assim não dá repeteco, tá? Ó, você vai posicionando. Gente, isso é muito rápido de fazer. Quando você senta na sua máquina, com tudo já cortado, parece muito complicado, não é não. Isso é bem simples. Olha, quando acontecer isso, olha, tá vendo? Por algum motivo, essa faixa de baixo ficou torta. Simplesmente alinha, tá? Olha. Você alinha ela. E antes que alguém fale,
a respeito de eu ter cortado ela dobrando. Se isto aqui está paralelo com isto aqui e eu acertar isto aqui bem direitinho e cortar, o corte vai ficar perpendicular, tá? O corte vai ficar perpendicular. Então, não fiquem procurando pelo na cabeça de ovo, tá? Façam sempre da melhor forma, com bastante capricho, mas não fiquem complicando, tá? Olha lá, você vai fazendo isso e você vai intercalando. Quanto mais diversificado ficar, mais bonito o seu trabalho vai ficar. Ah, então por que eu não corto faixas pequenininhas? Eu não corto tudo pedacinhos assim. Dá mais trabalho e eu vou mostrar para você que durante a técnica isso se resolve, tá bom? Não precisa se preocupar, não. Então, pode cortar umas faixas assim mais compridas, porque depois, durante o trabalho, nós vamos acertando isso. Assim que você tiver uma quantia já de tiras prontas, você já pode começar a desenvolver um projeto. Eu vou fazer para vocês verem a utilização dessa peça, uma bolsa tiracolo. Para isso, eu cortei um pedaço de TNT de 50 por 23 centímetros. Tá? Mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Você pode usar isso para fazer, por exemplo, um tapete. E aí você corta. Esse TNT meu é um pouco mais grosso do que o TNT que se compra em papelaria, mas não tem problema. Você pode usar aquele que a gente compra em papelaria e que é fininho. Ele só vai servir para dar base para o nosso trabalho. Então, não tem necessidade de ser uma coisa muito resistente, porque você, de qualquer forma, vai ter que pôr um forro, mesmo que você resolva fazer um tapete, tá? Então, você vai pegar o tecido de base daquilo que você vai fazer e vai colocar a sua tira em cima. Esse aqui é o direito. Você vai colocar a sua tira aqui em cima. Veja que eu já abri todas as costuras. Eu gosto de deixar uma folga, principalmente assim, quando eu começo. 1 centímetro de folga, pelo menos, aqui. Então, você vai colocar bem na borda do teu tecido de base. Quando eu falo tecido de base, pode ser uma entretela. Existem entretelas de papel, você pode usar uma entretela de papel, você pode usar um TNT, tá? um algodão cru, enfim, o que você tiver. Você vai colocar a primeira peça aqui, olha, e você pode passar uma costura de segurança aqui nessa borda. E aí, você vem com a sua segunda tira e vai colocar por cima. Procura desencontrar as costuras, para não ficar muito grosso. Tá? Passa uma costura com o pé de máquina aqui e depois a gente tomba. Você costurou aqui, eu passei uma costurinha de segurança aqui, e você tomba. Você pode passar ferro ou não, não há muita necessidade de passar, não. Aí, você vem com a tira subsequente.
Você vai sempre fazer isso, você vai sempre colocar uma de frente para outra. Uma em cima da outra, com o direito olhando para o direito. E vai repassar a costura aqui. E vai fazendo isso. Quanto mais desencontradas as cores e as costuras, mais interessante vai ficando o seu trabalho, tá? Quando finalmente você tiver costurado todas as tiras, aí sim nós vamos passar. Olha, eu normalmente, na última, antes de colocar a subsequente, eu coloco uns alfinetes para que isso fique sempre bem posicionado. Então, eu vou tirando de uma e vou colocando na outra, tá? Agora, nós terminamos. Eu passo da onde eu comecei para a ponta em que eu terminei, assim as suas costuras ficam todas assentadas, não é? E aí, eu corto todas as pontinhas que ficaram sobrando pelo avesso. Se você estiver usando TNT, não pode passar o avesso, tá? Ele gruda no ferro. Então, aí você vai alinhar a sua peça pelo avesso. Dá uma olhadinha se ela tá retinha. Se ela não tiver, você refila. Que às vezes um ladinho não fica retinho. Aí é só refilar. E o teu tecido de retalho tá pronto, para você fazer o que a sua imaginação permitir. Nós vamos fazer uma bolsa, tá? Eu vou fazer um outro vídeo mostrando, ensinando a fazer uma bolsa com esse material que a gente produziu.